isso aí, tá começando mais um Tá Ligado, o seu programa semanal aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Olha, eu sou Vitor Dantas, o seu parceiro nesse bate-papo, nessa resenha que a gente tem. Hoje eu vou entrevistar o Edson Fonseca, um radialista aqui da nossa região de São José dos Campos, veio pra cá pequenininho, só com 2 anos, e vai bater um bate-papo com a gente muito legal. Vai falar sobre futebol, sobre os perrengues que ele passou na rádio, entrevistou o papo, enfim. Não sai daí e não perca essa resenha. E antes de começar o programa, eu queria mandar um beijo especial para Cibele, que está nos assistindo hoje aqui no estúdio. Então, um beijo, Cibele, e volte sempre, hein? É nóis, não sai daí. Vamos agora para a nossa conversa e hoje eu vou chamar Edson Fonseca, um radialista da nossa cidade. Então, sem mais delongas, chega para cá, Edson. Obrigado, viu? É isso. Satisfação receber você aqui. Prazer é meu. Vamos conversar? Conversar com os amigos. Então bora. Vamos lá. Edson, me corrija se eu estiver errado. Edson Benedito Fonseca. Por enquanto. Por enquanto? Amanhã a gente não sabe, né? Nascido dia 12 de março, é isso? De 52. Em Itajubá, mas às veio 14 horas e 30 minutos na maternidade Xavier, Lisboa. Quantos quilos? Hoje, 83, 84. Não, quando nasceu. Ah, não sei. E veio pra cá criancinha já. Papai veio trabalhar no CTA, não era militar, civil. Veio e trouxe a família toda, né? E cresceu então em São José. Então você é um cidadão joseense mais do que mineiro, assim? Nasci, não escondo minha idade. Nasci em 52, nós viemos para cá em junho, julho de 54. Minha irmã veio nasceu, de colo ainda, veio de colo. Minha irmã nasceu aqui em São José em 54 e estamos aqui, graças a Deus, até hoje. E quer na ficar capital até o do final Vale. da vida na cidade? O resto da vida. Mas você também trabalhou em São Paulo, fiquei sabendo, né? Trabalhei em São Paulo, Mas vamos trabalhei deixar uns esse bons anos assunto lá. para já. Todo mundo te conhece como radialista, inclusive ninguém sabe que você trabalhou um tempo fora do rádio, né? Trabalhei um bom tempo fora do rádio. Mesmo aqui em São José. O rádio não era a principal atividade, tá certo? Infelizmente, não sei, não posso garantir, não sei o salário do pessoal hoje, mas você viver só de rádio hoje não é fácil. Não é fácil? Tá fácil? Então eu tinha outras atividades, eu fiz administração de empresa, trabalhei na Siderúrgica Fiel, então Siderúrgica Fiel aqui nas Chácaras Reunidas, hoje é a Mannesmann, tá certo? E fiquei em recursos humanos, fui desligado em 1983, dezembro de 83. Pode crer. Aí precisava trabalhar, só de rádio não dava, tinha um emprego na antiga Rádio Clube de São José dos Campos, aí fui para São Paulo. Aliás, minto, o Alberto Simões estava começando o jornal Vale Paraibano em offset, até então era só na base do linotipo, né? Estava começando com a parte de offset, o Alberto e eu, a gente fazia páginas de esportes do Vale Paraibano. E fiquei acho que uns 4, 5 meses no Vale Paraibano e recebi um convite para trabalhar em São Paulo na Editora Abril, mas como recursos humanos, não como repórter das revistas da Editora Abril. Fui para São Paulo. Mas antes de acontecer tudo isso, como você se apaixonou pelo rádio? Eu vi aqui que na sua escola você era apresentador do João Cursino, é isso? Ah, rapaz, eu sempre Como é que rolava isso daí? Eu sempre gostei de rádio, já tinha um radião. Assim. Em casa eu ouvia o rádio, eu punha numa rádio, punha numa emissora, punha em outra e tal. E eu estudava à noite no João Cursino. E chegou um dia lá, um convite e tal, o diretor me entregou, que eu era da diretoria do Grêmio Estudantil Castro Alves, o famoso JECA. Naquele tempo tinha atividade estudantil grande, né? Grêmio Estudantil Castro Alves, era o JECA. E chegou o convite eu mostrei para o Xiste, que era o presidente do Grêmio. Ele pegou, ele leu e falou, Edson, você que recebeu, vai lá saber o que é isso aqui. Era uma reunião na Rádio Piratininga. O Cláudio Brasil estava criando o programa lá, Colégio contra Colégio. Pode crer. E os alunos iam, um representante para responder matemática, história, geografia. E ele falou, Edson, coordena tudo, você escolhe quem que vai representar o João Cursino e tal. E eu fiquei na coordenação, ele falou, você que vai apresentar também. E foi no dia que Você sempre falou bem, Edson? Hã? Você sempre falou bem? Não sei se... E foi no dia que voou o Bandeirante, primeiro voo do Bandeirante. Você falou bem. Eu sempre falei. Não, mal dos outros, com certeza eu não falei. Brincadeira, né? Mas sempre fui muito brincalhão, assim, muito... Fui sempre estar à frente mesmo do pessoal.
Mas uma dúvida, seu primeiro contato com a rádio, você foi atrás da rádio ou alguém te viu? Putz, Edson, você fala bem, vem trabalhar com nós, como é que foi isso? Então, aí eu estava lá apresentando o programa. Tem gente que às vezes cai de surpresa, né? Vai fazer um piloto de um programa, vai fazer um convidado e acaba ganhando o programa aí, né? Também. Foi mais ou menos isso, por aí. Teve um único programa, que foi o João Costino contra o Maria Luísa Guimarães Medeiros de Santana. E o Maria Luísa ganhou. E eu não sei por que nunca mais teve programa nenhum. Tá certo? Aí me entrosava, estava vendo a semana inteira lá na rádio, conversando com o pessoal, tá falando, pô, eu gosto tanto de rádio e tal. Tem equipe de esporte, não tem um bico para mim. Aí era o Jairo Carlos, Flávio Concílio. Depois veio o Joaquim Bevilacqua como comentarista também, tá certo? Mas também a rádio, com as dificuldades que tinha, coisa de um ano depois, acabou também a equipe de esportes. Aí o Roberto Costa, que trabalhava com a gente lá na Pratinga, foi para a Rádio Clube. E eu encontrei com ele uma vez na cidade. Falei, Roberto, tal, como é que você está? Eu falei, pô, não tem uma vaga para mim lá na Rádio Clube, não? Ele falou, vai lá no programa, eu te apresento para o Alberto. Era 6 horas da tarde, o programa de esportes, peguei e fui. Aí ele me apresentou, tal, o Alberto me chamou, eu não estava nem dentro do estúdio. Edson, faz favor, vem aqui, lê esse texto para mim aqui. Me deu um texto lá pequeno para ler. Já está aprovado, você está contratado como repórter, então. Falou, não, eu falei, opa, saí pulando da rádio de alegria, né? Que a Rádio Clube naquela época era forte. Era forte, muito, muito forte. Como deveria ser até hoje, mas como diz o Osmar Santos, estava vendo uma entrevista dele na ESPN semana retrasada, ele com aquelas dificuldades dele, ele entende tudo, mas para falar ele não fala quase nada. Perguntaram para ele, Osmar Santos, comparando o rádio seu, quando você trabalhava, estava no atual, e o rádio de hoje, o que você acha do rádio atual? Ele, fraquinho, fraquinho. Você acha que a TV meio que enterrou a rádio, acabou com a rádio? Ah, com certeza. Pelo menos na minha área, a área futebolística. Hoje, ninguém... Na época a gente falava... Porque na área de música ele continua muito forte, a galera ouvindo as rádios de hoje em dia, né? Concordo com você. FM e tal, AM praticamente desapareceu. Ué, próprio na entrevista dos Osmar Santos falaram, hoje não existe mais a Rádio Globo em São Paulo. Acabou aí a coisa de 2 anos atrás. Tem a CBN, que é do grupo e tal, mas... Tá certo? Rádio Globo, mas eu tenho certeza que na área de esportes, pelo menos, a televisão acabou com tudo, acabou com tudo. Acabou com o rádio, com certeza. Hoje você vê, está transmitindo, você entra na internet, tem jogo lá do interior do Amazonas que está passando num canal lá, o cara coloca uma câmera de fotografar, transforma para gravação, põe no ar e está através da internet, está no mundo inteiro. Isso aqui, exatamente, vai para o mundo inteiro. Fica, os jogos do São José na terceira divisão era uma única câmera. O cara fica centralizado com a câmera digital, né? Que isso vai para um lado, tal, vai para o outro. A transmissão da Federação Paulista hoje, né? O Eleven lá, né? Exatamente, que é feito pela Eleven, é com uma única câmera. Pô. Pode crer, mas você vê isso com bons olhos ou você se fica triste com essa... Olha, não sei se é defasagem, ainda não sei o que eu chamo de defasagem, né? Porque é a maneira que é transmitido, mas entristece você ver algo que você trabalhou anos e se enfraquecendo? Entristece pelo seguinte, rádio é como se fosse um livro, você está lendo, você está imaginando, puta, a pessoa vai entrar lá agora, vai pular a porta, vai não sei o que. Tá. O rádio é aquela emoção, você acompanhando a jogada, você ficava imaginando, o Pelé dando chapéu em um, dando chapéu em outro, chutando para o gol. Hoje na câmera, na TV, você tem aquela imagem todinha, você não precisa, não é que você não precisa, mas a narração não ajuda em muita coisa, tá certo? Meu tempo de rádio aqui em São José, antes do jogo, se abria a jornada 2 horas da tarde, o jogo era às 4 horas, você tinha assunto, você entrevistava um torcedor, entrevistava jogador, adversário, o árbitro, acabava o jogo, ficava 1 hora e meia ainda trabalhando dentro do estádio. Hoje, pega lá depois do jogo, vai falar o técnico, ele escolhe um jogador. Ou às vezes a assessoria de imprensa nem deixa falar, não vai falar, exato. Você não pode entrar no gramado, é só a emissora que compra os direitos da transmissão que pode colocar um repórter dentro do gramado, dentro das 4 linhas, né? Podia entrar. Hoje em dia é tudo para fora, quando entra o repórter, que agora já estão falando até em limitar em 3, 4 repórteres esportivos dentro do campo. Se vai ser emissora A, B, C ou D, como é que vai ser escolhido, não sei, mas já se fala em ter número limitado de repórteres. Naquela época não tinha nada, não tinha. Entrava, você frequentava o vestiário de jogadores. Tem até uma passagem que eu lembro, São José na primeira divisão do Paulista, um jogo uma quarta-feira à noite no Parque Antártica.
E o Alberto me chamou depois do jogo, Fonseca, liberado o vestiário do Palmeiras? Eu falei, não está liberado ainda, mas eu quero ver. Ele falou, quer ver o quê? Aí eu abri o microfone, só vi um grito, ai! Tinham 3 mulheres na porta do vestiário, a hora que abriu o vestiário, deram de frente com os jogadores, todos lá tomando banho, preparados para tomar banho, os 3 deram um passo para frente e 3 para trás e foram embora. Era assim que era. E hoje é coisa que não... Hoje você não faz de jeito nenhum. Mas você pegou a época boa, então, da rádio. Peguei aqui. Só deixa eu te falar uma coisa, mas antes de você trabalhar, ou não sei se foi antes ou durante, você foi locutor da Rodoviária Velha, é isso? Como é que foi isso? Eu tinha 18 anos e queria tirar a carta do motorista. O papai tinha comprado o primeiro carro, Fusquinha. Eu tinha 17 anos, não podia dirigir, né? Aquelas dificuldades daquela época, tal, 1900 e... Sou de 52, seria de 60, né? Olha, 70. Porque tirar carta não podia e tal, que não tinha dinheiro e tal. Eu falei, pô, vou arrumar um emprego para mim aí. E eu não lembro quem que me falou, olha, tá começando a TV rodoviária aqui em São José dos Campos, na Rodoviária Velha. Mas você já teve contato com a rádio já? Já tinha um contato na Peratinga, então quem me avisou, eu não sei. Falaram, ou não me lembro, vai. Aí vai lá conversar com o pessoal, então eu peguei e fui e me contrataram para ser o primeiro locutor da TV Rodoviária de São José dos Campos. A hora que me colocaram, tinha a câmera também focalizando o apresentador, tá certo? E a hora que eu me vi na televisão, eu comecei a dar risada. Pô. Mas tinha que trabalhar de gravata, tudo bonitinho. E era cansativo. Trabalhava das 6 às 9 e entrava outro locutor que ficava das 9 até as 23h30, que era o último horário de saída de ônibus. E tinha que dar a chegada do ônibus na plataforma e tinha que dar a saída. Você já perdeu o ônibus de anunciar? Aí eu pegava o ônibus urbano para ir para casa, né, para vir trabalhar e ir embora para casa de ônibus urbano. Mas chegava, anunciava, atenção, senhores passageiros. Já anunciou errado? Fez gente perder ônibus? Errado não, isso graças a Deus nunca aconteceu. Da Pássaro Marrom, com destino a São Paulo, tal, no horário das santas horas. O carro 880 encontra-se na plataforma 3. Confira sua passagem e dirija-se para embarque. Quando chegava no horário de saída do ônibus, eles davam um sinal lá para mim, ó, vai sair o ônibus agora. Tinha que anunciar tudo de novo. O ônibus 480 encontra de saída, boa viagem. E assim ia para São Paulo, Caçapava, Jacareí, Taubaté, Lorena, Guará, tinha que anunciar um por um. Fonseca, a rádio é o seu lugar de coração, mano? Você é. pega bem de fazer assim? Eu gosto muito. Eu gosto muito, muito. E como muito. você vê esse lance de podcasts assim, cara? O podcast é uma mistura de rádio com televisão, né? Então, mas pode ser tanto ouvir como a modernidade, ver. Mas é a modernidade, né? Não tem jeito, você tem que acompanhar. E você perguntar hoje, sai fazer uma pesquisa, amigo, o que é rádio AM? Muita gente não vai saber. Amplitude modulada, né? E tem a frequência, a FM, frequência modulada, que hoje muita gente também já está abandonando e está indo para o celular, para os Spotify da vida, né? Hoje, não, infelizmente, é a modernidade, mas que dá muita saudade, dá, pô. Você tenta pegar uma emissora de São Paulo, de fora, eu lembro que tinha muita rivalidade com o Santo André na época, com a Aliança e tal, e eu conseguia sintonizar na rádio diário do grande ABC, mas aquela ruideira, tá, você ficava ligado só no placar mesmo, você não ficava ligado na transmissão. Quanto é que está o jogo e tal. Seguinte, outra coisa. Essa parada de rádio e tal, você já passou algum sufoco no ar? Tipo assim, falou que não podia, falou bobagem? Olha, bobagem não, apesar que hoje em dia se fala tudo, naquela época não tinha. Eu lembro que na primeira passagem do Henrique Passos, que foi técnico de São José, o Jorge Pinto de Souza era o diretor de futebol. E sentava no banco de reservas, tá? E eu fui falar, Henrique, e o jogo como é que está no ar? Você entrevistava o treinador, hoje nem pensar, né? Naquela época você entrevistava, o pessoal está dando muita porrada, porra, o Jorge Pinto deu um cutucão nele, falou, é paulada. Hoje você fala que, mas naquela época não podia ter de jeito nenhum, né? Pô? Não podia de jeito nenhum? Palavrão, nem pensar. Mas me contaram uma história que você já entrevistou o Papa, é isso? Nossa Senhora. Quando que ele teve em São José? Foi em 1980, né? A primeira passagem do finado aí, João Paulo II. O cara já entrevistou o Papa, gente, se liga. Já entrevistei o Papa. Aí a rádio... Vamos guardar essa história pro próximo é sacanagem, hein? Pro próximo bloco também essa...
Olha, eu falei próximo e bloco. Bloco. Vou deixar, fala, chama o próximo bloco. Você que é locutor, por favor. O próximo bloco, daqui a pouquinho, com a história de eu entrevistando o Papa. Faz favor, valeu. Estamos de volta, agora sim. Me conta a história do Papa. Então vamos lá, bloco 3, é bloco. Bloco, não é broco, nem próximo. É próximo e bloco. Então vamos lá. Então, em 1980, quando o Papa esteve no Brasil, ele já tinha percorrido grande parte do país e, com a idade, com tudo avançado, estava cansado. E ele estava em São Paulo, ele ia rezar uma missa em Aparecida, iria de helicóptero. Voltaria de helicóptero de Aparecida para São Paulo. Ia pegar um avião e ia para Porto Alegre. Aí foi segunda, terça-feira dessa semana, ele ia celebrar a missa um final de semana, dava um espaço de uns 5 dias, tal. Resolveram mudar a programação, falaram, bom, São José dos Campos é um belo do aeroporto, nós vamos encurtar a viagem do Papa para não desgastá-lo tanto, ele vai virar de Aparecida para São José dos Campos de helicóptero, tá certo? Que ele tinha ido já de São Paulo para Aparecida, ele vem até São José dos Campos, de São José pega o avião e vai para Porto Alegre. Bom, e a rádio, na época, não tinha televisão, a força do rádio e tal. O senhor Ivan me chamou e falou, Edson, eu vou precisar de você aí para fazer a cobertura do Papa, lá, você como repórter. E a rádio designou o Roberto Costa e o Fernando Garcia Biruel para comandar as transmissões e eu de repórter. Aquela correria, vai para Caçapava, tirar credencial lá no Exército, tal, pegamos a credencial, tal. Chegamos, estava previsto o Papa chegar por volta de entre meio-dia e 1h da tarde, alguma coisa assim, no aeroporto do CTA. Liberaram para a população, mas colocaram assim, a uns 500 metros da pista, um cercado tal, para o pessoal não chegar perto do avião lá, ficava um pouco longe. Aí veio um japonês da Polícia Federal, não esse que é japonês da Lava Jato, mas um Nisei aí, vamos assim chamar, da Polícia Federal, falou, estou vendo que você está com a credencial aí e tal. Só queria te avisar que se você quiser entrevistar o Papa, você não vai poder. Eu falei, por que eu não posso? Não, você não pode. Eu falei, mas se ele quiser dar entrevista para mim, você não vai poder falar. Eu falei, mas qual é a razão dele não falar, pô? Ele falou, é só a Globo. Eu falei, o quê? É só a Rede Globo que pode entrevistar ele. Eu falei, mas por quê? Porque é a Globo que está mandando imagem e som para fora do país. International. Na época não tinha internet, não tinha nada. Mandava fita, tal, como é que chegava a imagem lá na Europa, nos Estados Unidos, tal, não sei. Mas é só a Globo que vai fazer. Tá bom. Aí era umas 4h da tarde, atrasou para burro, tal, chegou o Papa. Ficou o avião na cabeceira. Você chegou que horas no aeroporto, só para me entender? Não entendi. Que horas que você chegou no aeroporto? Por quase umas 9h da manhã, mais ou menos. Você ficou das 9 às 4 da tarde no aeroporto? Sem comer, a água era pouca. Consegui de vez em quando um golinho lá d'água e tal, mas ficamos lá sem comer, sem nada. Aí o avião pousou na cabeceira da pista, estava pousado, chegou o helicóptero, pousou do outro lado e estava o Papa num carro aberto acenando para o povo. Ele passou até bem próximo do público, né? Não ficou só na pista, não, acenando para o pessoal. Aí ele foi para a escada do avião, ele subiu 2, 3 andares da escada, virou para trás e acenou, dando tchau para o povo. A segurança fez uma meia-lua na escada, tá certo? Para proteger o Papa, porque tinha muitos fotógrafos, muita gente e tal. E ficou um espaço entre a escada e o corpo de segurança do Papa, da Polícia Federal, né? Eu com o microfone sem fio, a Rádio de São José, a Rádio Clube, era uma das poucas emissoras que tinha o microfone sem fio. Eu peguei, dei a volta à segurança, subi no primeiro degrau da escada. Você ficou nessa distância aqui do Papa? Até menos. Coisa assim de um metro. Subi no primeiro, segundo degrau da escada, levei um pescoção, fui eu para um lado do microfone, caí no chão realmente, caí de costas no chão, o microfone no chão também, o Papa olhando para mim e tal. Cheguei em casa, contei para a mamãe, falei, meu filho, você pelo menos pegou no anel bento do Papa? Falei, só se foi ele tentando me segurar, eu não peguei nada. E ele ficou olhando para mim, eu ainda dei com a mãozinha para ele, tchau. Puta, brincadeira, sacanagem. Isso daí hoje eu não lembro, mas naquela época, se colocasse 2 japoneses na minha frente, eu falava, é esse aqui que me avisou que não podia entrevistar o Papa. Mas coisas da vida. Mas tem história para contar, né? Tem história para contar. Então, seu contato com o Papa foi ele te olhando de cima e você caído no chão. E eu lembro que em São Paulo teve uma repórter da TV Bandeirantes
que também estava com o microfone falando, o Papa chamou. Vem cá, vem cá. Fez o sinal, ela pegou e foi em direção ao Papa. Só que era microfone com fio. A hora que ela chegou do lado do Papa, puxaram o fio, veio o fio, o microfone veio tudo, e ela ficou, coitada, sem nada. Mas quem foi que puxou? Eu não sei, né? Mas tenho uma forte impressão, quase certeza. Olha, ele lembrou de você por muito tempo, com certeza. Com certeza ele deve ter pensado, você é um terrorista, por ter tirado aqui perto de mim e tal. Ô Edson, o seguinte, você teve essa história com o Papa, mas sua paixão sempre foi cobrir o futebol? Sempre foi futebol. E você é torcedor do Santos, hoje você disse que é torcedor de São José. Eu fui torcedor, cara, não é que eu fui torcedor do Santos, mas hoje o futebol não me empolga. Tá certo? Eu gosto muito do São José, vou no campo, torço, tá? A gente vibra com o São José, quer ver esse clube crescer agora com a SAF aí, todo mundo acreditando que o São José vai voltar a ser grande como era na década de 80, mas futebol de time grande no Brasil é muito comércio, é muito dinheiro, como tudo hoje em dia é business, né? É tudo negócio. Mas em algum momento, nessa época que você cobriu o São José, que você gostava de cobrir, você deixava interferir isso no seu trabalho? Por exemplo, gol do Taubaté, tá, gente? Valeu aí. E no São José você vibrava, gol do São José! A gente vibrava. Eu sempre disse também que eu achava mais difícil você trabalhar em São José dos Campos do que você trabalhar em São Paulo. Porque em São José é jogo do São José e alguém. É jogo do São José e alguém. E você sabe das dificuldades do São José, você acaba torcendo também, você não é 100% imparcial. Você acaba torcendo um pouco para o time da casa. Agora, em São Paulo, hoje é Palmeiras e Corinthians, amanhã é Santos e São Paulo, depois da manhã é Palmeiras e Santos, e assim vai. Você tem um campo muito maior para você, de entrevistas, você levantar matéria, para você poder desenvolver, para você gravar, fazer. Aqui em São José, era São José e alguém, São José e alguém. São José e alguém. Não, mas eu vou te falar, você está falando que não era tão imparcial, na verdade você não era nada imparcial, né? Quero que você me conte a história do foi com a mão, que você saiu gritando no estádio. Estava começando aquele movimento sindicalista do Lula em São Bernardo do Campo, e fui eu, Cláudio Brasil, Alberto Simões, Aurélio de Barros, um Fusquinha vermelho, a rádio tinha um Fusquinha vermelho, e em 5 no Fusquinha. E nós chegamos ali na beira da Via Anchieta, estava tudo parado, em função do movimento em São Bernardo do Campo. Até que eu cheguei para um policial militar e falei, meu amigo, bolseiro credencial, olha, nós somos da rádio de São José dos Campos, temos que transmitir o jogo exatamente em São Bernardo do Campo, está tudo fechado aqui. E o trânsito todo parado. Ele falou, se você conseguir chegar com o carro aqui na frente, eu te libero, você pode parar trabalhar. Eu não tenho como abrir espaço para você passar aqui. Aí eu voltei, a gente estava uns 100 metros dessa barreira de veículos, fui lá, falei com o Cláudio Brasil, falou, olha, o guarda falou que se você chegar lá na frente, ele libera para a gente passar. Nós fomos pela calçada, pede o espacinho para um, para outro, e chegamos no estádio, montamos tudo e tal. E eu era o único repórter, eu peguei e coloquei meu banquinho, que nem o Walter Ciro tem até hoje, só que tinha um banquinho que era com encosto. Era mais moderno. Tem a foto aí, Matheus, do banquinho com encosto aí? Tenho. Matheus procurar a foto lá. Mas enfim, esse daí. Olha lá. Ô, Soninho, depois do almoço, o jogo tava bom, né? Lá em Santos, aí, ó. O jogo tava aí. Comendo o jogo e eu lá, bocejando. Mas aí eu fiquei no meio de campo, tá o Alberto narrando, tal, de repente um ataque lá do Aliança Clube, que era de São Bernardo, mas foi com a mão, e o Alberto falando, eu não vi, sinceramente eu não vi. E o Bandeirinha correu para o meio de campo e ficou na minha frente. E o alambrado era muito próximo da linha lateral do campo, quase 1,5 metro mais ou menos. E o Bandeirinha parou, eu levantei, acendeu o microfone, eu sou Bandeira, mas o gol foi com a mão. E ele falou, foi com a mão mesmo, ninguém veio reclamar. Eu falei, é? Aí eu assoviei para o banco de reserva de São José, veio, todo mundo, cercaram o Bandeirinha, veio o árbitro também, anulou o gol. Essa é Rapaz, a imparcialidade de Edson Fonseca. E para sair do campo. A polícia me levou num camburão para fora lá, tal, marcamos um local para o Cláudio Brasil e me pegar e tal, passei apertado, rapaz. Como já entrei também em Rio Claro, uma partida entre Velo Clube e São José, a rádio não estava transmitindo. Eu fui lá com a delegação para assistir o jogo. Careca tinha levado o trote da faculdade e tal. E aí descobriram na hora lá que o Vitor Eugênio não podia entrar, que era o massagista do São José, não podia entrar em campo, porque ele estava suspenso. Quem que entrou de massagista? O radialista. O Edson Fonseca. Tava lá. Mas e aí? Nada, se algum jogador machucasse?
traz para fora daqui do gramado, a gente dá no jeito de atender ele. Pô, brinca. Aí o técnico dava, olha, fala para o fulano de tal, atacar mais pela esquerda, dava alguma instrução que eu passava aos jogadores, né? Como sempre aconteceu isso no futebol. Caraca, então você viveu muita coisa nesse meio. Vivia, pena que a idade vai deixando, a gente vai esquecendo e tal, mas eu me arrependo hoje muito de não ter feito um diário. Que nem esse, por dia tal, jogo lá com o Velo Clube, 3 massagens. Se eu tivesse um diário disso hoje em dia... Ia ter mais história para contar ainda. Estaria lendo todo dia, tá dando muita risada. E você já presenciou muita briga no campo, bicho? Presenciei. E aí, você ia lá no meio da confusão? Não ia no meio da confusão. Tem duas que para mim são inesquecíveis. O jogo contra o Santo André, aqui no Martins Pereira, São José e Santo André. São José, se vencesse o Santo André, iria jogar com o Taubaté no próximo jogo também, Martins Pereira, precisando do empate para subir para a divisão especial do futebol paulista. E, pô, de repente, cobra-se um escanteio, o Tio Marina, pum, gol do São José. Aí aquela confusão, todos os jogadores do Taubaté reclamando, foi com a mão, do Santo foi André? com a mão, desculpa, o do Santo André, reclamando, foi com a mão, foi com a mão, foi com a mão, foi com a mão. Então, eu sei que o Romualdo pegou e anulou o gol. E nessa hora, hoje você nem pensava, mas naquela época o repórter estava no campo, ia perguntar para o seu juiz, mas o jogo vai continuar, não vai? Foi com a mão, ele me deu um beliscão no braço, o Romualdo Arpe Filho, para fora, vai para fora, sai do campo. Caraca, mas essa foi, marcou. Falei, pô, no termeio, quase não devia ter falado, mas, pô, não belisca, né? E acabou o seu Marino confessando que foi com a mão, ele fez o gol com a mão mesmo e o gol foi cancelado. Levou um beliscão do árbitro, mas também era bem enxerido, hein, Edson? Pelo amor de Deus, falava pro banco ir pra cima do Bandeira, ia entrevistar o juiz no meio do jogo. A outra briga que eu presenciei, eu estava de longe, era a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1980, se não me engano. 79, entre Fluminense lá no Maracanã e o Corinthians, que a torcida corintiana invadiu o Rio de Janeiro, dividiram o Maracanã mesmo no meio. E a coisa de meio-dia, 1h da tarde, liberaram o portão do Maracanã para as torcidas entrarem. Estava no campo montando equipamento, de repente olhei para cima e falei, lá, deu um berro. Todo mundo começou a olhar para a bancada, o pessoal de imprensa, os técnicos lá montando os equipamentos. Entrou a torcida do Fluminense de um lado e entrou a torcida do Corinthians do outro. Eles queriam pegar o meio de campo. A hora que juntou os dois, deu um quebra-pau, aí afastaram. E não tinha policiamento. Aí que entrou o policiamento, cercando as duas torcidas, eles davam um passo, a torcida se aproximava um passo, até chegarem, que o policiamento ficou de cima e embaixo da arquibancada do Maracanã, cada degrau com 2 policiais militares, aí teve sequência o jogo. Que choveu também, que nossa senhora, postou os times entrarem em campo, que caiu um pé d'água aqui. Caraca, você tem história para contar, Você já foi massagista? Tinha muito, já fui massagista. Já foi locutor de rodoviária. Já chamei o Papa de seu Papa. Do seu Papa. Seu Papa, você levou uma gravata de japonês. Está acostumado aqui em São José, né? Que eu falo, seu juiz, eu sou juiz, seu juiz. A hora que chegou o Papa na minha frente, eu, seu Papa. Mas a gente chama a autoridade máxima da igreja de seu Papa, e tinha um sonoplasta e um técnico de som, na época, o Minas Santos, espetacular o Minas. E ele pegou essa gravação e disse, seu Papa, ficou mais de mês no ar. Ia nas transmissões do programa, Edson Fato, não sei o quê, seu Papa. E é o seguinte, por que o Vieira te chama de grilo falante? Falando Vieira, te mandou um abraço, viu, Vieira Júnior? Eita, preciso tomar um golinho d'água aqui. Pô, ele imita melhor pra mim. Por que ele te chama de grilo falante? Porque esse negócio de eu brincar muito no ar, eu ficava lá e não quer sair agora. Você fazia o barulho do grilo. Olha lá, tá vendo? É meu primo aí, olha lá. Aí você fazia o barulho do grilo e ficou o grilo falante. O grilo falante ficou. Ô Edson, mas hoje, você tem algum programa fixo na rádio? O que você está fazendo hoje? Hoje eu procurei o Alberto há uns 3 anos atrás, quando o São José caiu para a 4ª divisão. Aí eu falei, Alberto, você vai me desculpar, mas ninguém merece trabalhar num jogo de 4ª divisão. Não dá. Apesar que você goste do clube, por mais que você goste, não dá. Você gosta mais de você, né? Eu falei, se você precisar amanhã, você não vai poder ir para um jogo, sei lá, em Catanduva, em Taubaté, qualquer outra cidade, se você precisar de uma pessoa para ajudar tal, eu estou aqui, eu te ajudo, vou, não tem problema nenhum. E outra coisa, eu acho que para você ser comentarista, você tem que conhecer muito de futebol. Eu lembro na época, eu não tinha entrado em rádio ainda, estava ouvindo a transmissão pela Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, era um jogo Flamengo e Santa Cruz do Recife. E o Gerson, comentarista da Rádio Tupi,
Ele falou, o jogo estava 1-0 para o Flamengo, está ganhando de 1-0 e vai perder esse jogo por causa disso e disso. Você deu a letra? Não, o comentarista. O comentarista deu a letra. O Gerson, que foi jogador da Seleção Brasileira em 70 e tal, outros jogos da Seleção Brasileira, outros campeonatos pela Seleção Brasileira, falou, o Flamengo vai perder esse jogo por causa disso. Acabou quanto o jogo? 3-1 para o Santa Cruz. Você vê atuações mais individuais, mas no coletivo não é fácil você ser técnico de futebol. E eu comento, ajudo e tal, mas realmente o comentarista titular da equipe hoje é o Antônio Carmo. O papo está muito bom, só que eu vou para um rápido break e volto logo com o próximo bloco. Estamos de volta para o nosso último bloco para continuar essa resenha que está maravilhosa com Edson Fonseca, radialista da nossa região. Radialista não, hoje está aposentado ou está no rádio ainda? Estou ajudando o pessoal lá na Piratinga uma vez por semana. Normalmente eu vou às 4 horas da tarde, faço um comentário pequeno. E ajudou a gente aqui também, né? No programa do Vieira. Vieira, a Hora do Esporte, toda terça e quinta-feira, 2h30 da tarde, é isso? Fiz 4 programas aqui, né? Tá certo? Cobrindo as férias de um outro participante e tal, e eu tô lá na rádio. Vieira, um beijo, viu? Vieira que me tirou da sarjeta, me arrumou esse programa aqui. Ah, é? É, tô falando muito pra você, ele boa, sempre fala gente. isso, eu tirei da sarjeta, hein? Boníssimo. O Vieira estreou na equipe de esportes da Piratinga, comigo e com o Alberto, um jogo lá em Sorocaba, São Bento de Sorocaba. E o menino São é bom? José. O Vieira é bom? Bom, muito bom. Edson, continuando a nossa resenha aqui, você falou que levou um beliscão do Romualdo. Bota a foto dele entrevistando o árbitro aí. Ah, quando o Corinthians foi campeão. Olha você aqui, ó, Corinthians campeão, Casa Grande. Abraçar o Daniel Gonçalves, uruguaio, né? O Corinthians foi campeão paulista. Aí entrevistando o Marcelo, jogava no Atlético Mineiro. Um mix sem fio bem portátil, graças a Deus, né? Tamanho de um bloco. Aquilo lá é ferro mesmo em volta. Esse aí é o Roberto Nunes Morgado. Esse é o árbitro. Não foi com ele que eu vou contar agora, não. Tinha um árbitro que vinha em São José, era baixinho, gordinho. Joel Teixeira Caires, esse era a dose. Era uma falta para o São José, dava para a equipe adversária, tal. E acabou um jogo aqui, o São José perdeu para o Nacional. E eu estava indo para o fosso ali, que dá acesso aos vestiários do São José, por coincidência, os árbitros desciam pelo mesmo fosso lá na frente, virava à esquerda, ia para a arbitragem, à direita era o São José. E eu passei do lado dele e falei, mas com essa atuação do Joel Teixeira Caires, que garfou, roubou o São José descaradamente, hoje não tem condição, não dá, tal. Ele pegou e ouviu. Eu fiz de propósito. Você fez de propósito, eu fiz de propósito. Fiz para ele ouvir mesmo, né? Aí ele falou, eu tenho direito de resposta? Eu falei, tem, eu quero falar então. Eu sabia que estava em comercial na rádio, que você tem a escuta, né? Que ia demorar 2 minutos e tal. Eu falei, Alberto, estou aqui do lado do árbitro Joel Teixeira Caires, ele quer ter o direito de resposta, que ele tem o direito de resposta, vamos ouvir as palavras dele então. Aí começou a falar, não, que não sei o que passou assim 1 minuto dele falando. Eu falei, chega de falar, vai, tá desligado o microfone até agora mesmo. E mostrei para ele. Depois que eu fiz isso, eu falei, meu Deus do céu, que puta sacanagem. Mas ele ficou falando, aí 1 minuto, aí eu falei, tá bom, chega de falar, vai, tá desligado o microfone. Brincadeira, isso não se faz de jeito nenhum, mas vem na hora, pum, explosivo. Seguinte, com o microfone você já passou sufoco, né? Disse que já levou um choque, é isso? Levei um choque, tem outra história ainda. Tinha um gandula no São José, pequeno tal, alemão o nome dele, nunca esqueço, alemão. E ele entrava com um bico de bola, enchia bola no meião. São José estava ganhando para retardar um pouco mais, tal, não sei o que ele fazia. Quando ninguém estava vendo, ele metia o bico lá na bola e... Para murchar. Murchava, não por completo, mas murchava um pouco a bola, né? O goleiro, quando fosse pegar, cobrar um tiro de meta, algum outro jogador, qualquer coisa, sentia que a bola estava... Ô, juiz, tá murcha, parava o jogo mais 30 segundos, pra encher, mais 1 minuto. Tinha que levar no vestiário, porque não entrava a bomba no campo, né? Tinha que levar para o Bororó lá no vestiário para encher. Tá? E hoje eu peguei, abri o microfone, olha, o Gandula aqui tá murchando a bola e... E agora é bom o nome desse... História de beira de campo. História de beira de campo. Cara, então não só dentro de campo acontece muita coisa, mas na beira também acontece bastante coisa, né? Aconteceu. Foi num jogo, uma quarta-feira à noite, era São José e não sei quem. Mas chovia também, tem as torres de alta tensão que estão hoje até lá e tal. E de repente, eu falando, estava no ar falando do ataque da equipe adversária, de repente, deu um grito no ar, o Alberto, que é isso você? O que foi? Aí eu, alô, Alessio, e ficava eu.
para pegar o microfone e o medo de pegar, porque eu levei um choque, uma descarga elétrica, estava todo molhado, sapato molhado, tênis, sapato, roupa, tudo molhado, né? Aí a hora que eu consegui falar, que eu abri o microfone, alô, Alberto, falou, vou fazer, o que foi? Eu falei, o que foi? Vem levar o choque que eu levei aqui para você ver. Mas sem brincadeira, ele foi uma pancada que... Caraca, não sei se em função da descarga elétrica lá na torre de alta tensão, o que foi e tal, mas foi um choque violento. Violento, mas sobreviveu, né? Sobrevivi. Foi esse jogo que você se escondeu debaixo da placa? Foi Aí isso? teve alguns jogos aí também chovendo, aquelas propagandas, né, que você... Que antes era em V, né? Era pra torcida ir pro campo, né? A torcida veio, a televisão mostrava outra. Uma vez eu me enfiei embaixo daquela placa, fiquei só com a cabeça de fora lá pra... O Walter Steel leva o guarda-chuvinha dele. No meu tempo a gente não levava. Na sua época não dava. E eu tinha minha capa de chuva comprida, calça e a blusa e tal, e tomava chuva. Fonseca, mas nem só de rádio você viveu, porque você disse que na época não dava para viver só com o salário da rádio, era isso? Mas você, qual foi o seu outro trabalho conciliando com a rádio? Você chegou a trabalhar em São Paulo, né? Eu trabalhei em recursos humanos, eu trabalhava aqui, como eu disse no começo do programa, aí na siderúrgica Fiel, fios elétricos, não é aqueles móveis de aço Fiel que tinha o cachorrinho, hoje não existe mais não. Aqui, que hoje é a Manas, aí eu fui para São Paulo, na Editora Abril, da Editora Abril trabalhei na Philips, em São Paulo também, na área comercial, recursos humanos da área comercial. Sempre conciliando com a rádio? Sempre, não. Quando eu fui para São Paulo, acabou a rádio. Acabou. Em 84, porque não dava para ficar batendo, né? Você vir para cá e tal, aí não tem jeito. De lá fui para Campinas, fiquei um ano em Campinas, aí voltei para São Paulo, recebi uma proposta da Nestlé. Aí eu fiquei na Nestlé até 2010, quando eu me aposentei. Mas acabei me separando por volta do 99, 2000. Tá certo? Aí voltei para São José. Aí comecei a encontrar o pessoal de rádio, me convidaram para... Eu queria ser repórter. Não, repórter não dá, tem o Walter Steel aí, tá? Que realmente é o número 1 aí, é o bambambam da reportagem. Tá? Eu chamo até ele é o Google da nossa rádio, sabe data, sabe escalação do jogador, sabe o placar, sabe tudo. Não pega escrito, não, é tudo de cabeça. Aí realmente não dava de repórter, eu entrei lá para ajudar o pessoal para comentar os jogos. Pô. E estamos lá até hoje. Cara, o seguinte, na sua época dava para viver só de rádio? Ou você sempre teve que conciliar? Eu acho que não, se vivesse seria apertado, viu? Hoje, sinceramente, eu não sei o que é. Então, se na época não dava, hoje mais difícil ainda viver só de rádio. Hoje está muito mais difícil. Que realmente você vê porque na verdade, assim, eu um pouco que eu ouvi de rádio, que a minha geração já não pegou rádio, né? Um pouco que eu ouvi de rádio, eu achei que vocês ganhavam com os anúncios, enfim. Na verdade, quem ganha Você pode levar seus anúncios pessoais para a rádio? Você é contratado da emissora. A emissora que vai receber dos patrocinadores, tá certo? E repassa o salário, pelo menos era assim, né? Para os funcionários. Mas hoje em dia também não dá para viver só de rádio, né? Muito menos hoje em dia, né? Hoje em dia... Com essa, não é nem defasagem da rádio, mas com esse crescimento da televisão, onde a rádio fica em segundo plano, é mais difícil viver só de rádio, né? É muito difícil. O que auxilia muito a rádio, na verdade, na época assim, das pessoas do passado, é que vocês tinham que trazer a vivência do campo para a rádio, correto? Para fazer a galera sentir a emoção de quem não estava no estádio na época, para poder acompanhar. É comum você ver fotografia do Maracanã, qualquer coisa. Mesmo que o torcedor no estádio está com o radinho ali. E hoje muitas pessoas deficientes visual ainda ouvem a rádio, né? Por conta disso, apesar de elas conseguirem ouvir o volume da TV, o narrador da TV tem um estilo diferente do rádio, né? O narrador do rádio ele dá mais intensidade, mais ação à coisa, mas enquanto o narrador da TV ele tá fulano com a bola, não sei o que, fala propaganda, ele troca ideia. Como dizia o da rádio não. Abrão, né? Na minha época, tá gordo, Coutinho tá gordo, ele falava. Então, o da rádio ele é mais intenso, né? Tem essa diferença entre rádio e televisão. Né? Você passa aquela emoção que você tá lendo um livro ali, você tá sentindo o que vai acontecer, você está tendo aquela emoção na sua cabeça ali, onde é que está. Tá. A TV Tupi, eu lembro direitinho isso, há anos e anos atrás, anunciou lá, hoje a transmissão de, sei lá, Corinthians e Guarani. Era um campo de futebol marcado, tá certo? Com uma bolinha, fala, a bola está na direita, a bolinha na direita, cruzou a bola, foi para o centroavante, passava a bolinha lá, você acompanhava o movimento da bola, não existe isso. Tentaram fazer, fizeram os dois jogos, viram que não deu audiência nenhuma, era uma transmissão de rádio pela TV, só que não tinha imagem, que você não podia ter imagem, né? Caraca, era exclusivo do time. A bolinha que ia acompanhando, onde é que você estava e tal, né?
E quando você acha que caiu sua ficha e falou, putz, a gente tá perdendo espaço, hein, mano? Ah, deve ter sido quando que foi? Época de Copa do Mundo. Difícil saber agora. Mas eu acho que foi uns 10, 15 anos, coisa de 15 anos para cá, que realmente nós estamos em 22, deve ter sido isso por 2010, por aí, 2008, que a rádio começou a cair na decadência. Ô, Fonseca, agora eu tive uma dúvida. Qual foi o ápice, um evento ápice que falou, putz, cara, agora eu me sinto um radialista, eu cobri tal evento que era o meu sonho, eu fiz tal coisa que eu gostaria muito de fazer, que me consagrou como radialista, não sei o quê. Olha, é uma pergunta que não é fácil de responder. Eu vi o Tênis Clube ser campeão brasileiro de basquete, lá no Ibirapuera. Peguei a bola, estava embaixo do braço, conversando, falando no microfone, entrevistando, vi alguém que eu não sei quem foi, deu um burro na bola, tirou a bola de mim e levou embora, fiquei sem a bola. Tá certo? Mas teve muitas passagens, teve a passagem, uma com outra que eu não esqueço, a vitória do São José de 4-0 lá em 80 contra a Cataduvense, foi campeão da primeira divisão e subiu para a especial, tá certo? Como a derrota do São José para o Taubaté em 79 lá no Parque Antártica, eu não estava trabalhando, mas estava atrás do gol. E estava com o Moacir dos Santos, que era o correspondente do Jornal Vale Paraibano, do Jornal Vale Paraibano, em Taubaté. E acabou o jogo, o São José perdeu o título, eu saio cabisbaixo e tal. Parabéns, Moacir, parabéns pro título, aí deu parabéns para ele. E falei, tem uma coisa hoje, o São José pode ser campeão do mundo amanhã, mas tem uma coisa que vocês não vão ser nunca. E até hoje ele tem razão. O São José não vai ser campeão nunca em cima do Taubaté. Putz, e o Taubaté foi campeão mesmo, em cima cara. do São José. Taubaté é uma pedra Até no nosso hoje, sapato. Tá, 22, voltamos para 23 anos aí, ou 24 anos, e ele tem razão. Taubaté desceu, caiu, foi para a Bezinha também, voltou a subir, está na Série A2, São José está na 3. Quem sabe um dia a gente Mas agora possa... nós pega, agora a gente pega. Em 24, 2023 ainda não dá. Não dá. Não, agora com a SAF aí, eu acho que realmente vai ser a salvação do futebol profissional de São José. Não, o São José vai se safar com a São SAF. José é grande, ele merece Muito subir e tá muito grande. Tá onde merece estar, né? Já tem uma coisa que eu sempre defendi, cheguei uma vez que eu encontrei com o Thiago Life, lá no Morumbi, em São Paulo, eu falei, Thiago, você que trabalhou em São José e tal, pô, vê com o pessoal da federação, libera bandeira em estádio, é tão bonito você ver bandeira. Não sei o que não dá. E agora a justiça liberou. Quem vai dar as normas a serem seguidas é a Polícia Militar, que faz o policiamento nos estádios. Mas já Minas Gerais tem liberação de bandeira, você pega o Maracanã, você pega outros estádios aí na Inglaterra, com bandeira, fica tudo muito bandeirão, bonito, mosaico, os caramba. Muito bonito. Seguinte, nesse tempo de São José e tal, a gente sabe que Taubaté tem tradição e Jacareí Já teve time, mano? Já teve time, mas não tão forte como o Nunca Taubaté, como o São despontou, José, né? como o Guaratinguetá. Você já foi reconhecido pela sua voz na rua, cara? Já rolou isso Já. com você? Uma vez eu estava no caixa pagando, conversando com a caixa lá e tal. O rapaz falou, você é o Edson da rádio? Caraca, bicho. Eu falei, sou. Eu falei, te conheci pela voz. Não sei quem é a pessoa, tal, ficamos Nunca viu conversando na ali. vida, só ouviu a voz e reconheceu. Foi a única vez que aconteceu também, né? Mas foi muito rápido e tal, não trocamos telefone, nada. Tá? Falei, te conheci pela voz e tal, mas obrigado e tal. Foi rápido o encontro lá. Você não acredita, depois é que você fala, pô, mas que sensacional, né? Por que eu não peguei o Cara, telefone você entra do na cara? casa das Por que pessoas, nos carros Não das pessoas, né? por que Bizarro, que né? não era uma pessoa nova também, né? Uma pessoa da minha idade aí, mais ou menos, realmente foi muito bacana. Pode isso. crer, e você, nesses anos de beira de gramado, você conhece um pouco de futebol. Vamos aproveitar que a gente está nesse ano de Copa. Você acha que o Brasil vai longe nessa Copa? Diria para você que 60% não, Você acha? eu acho. E eu fico imaginando, o que aconteceria no Brasil se o Brasil não se classificasse para o Mundial? Cara, isso nunca aconteceu na real, né? A Então, gente não na sabe. Itália já é a segunda vez em seguida. Caraca, bicho. Projetos em andamento, tá tendo, não tá tendo? Onde você está participando? O que você ainda Olha, quer eu fazer? continuo lá então na Rádio Prestinga com o Paulo Roberto, com o Antônio Carmo, tá certo? O Vieira trabalhou muito tempo com a gente, depois a TV Câmara foi lá e Roubou ele. soube do potencial dele, roubou ele, veio para a TV Câmara e tal. E eu continuo, estou aposentado, tá certo? Eu, minha Tá esposa, curtindo, não a pretende Isolina. voltar tão ativo assim ou pretende? Uma oportunidade como repórter. Se o São José crescendo,
Eu acho que cabem 2 repórteres. Vamos acompanhar o São José na arquibancada se você não voltar para a beira do gramado? Vamos. Todo jogo em casa, nós vai lá? Vamos. Fechou, então. Edson, gostaria que você encerrasse, então, como bom locutor, lembrando da época de São José, na época de campo, e encerra, se despede como você se despedia na época. Um abraço, amigos, torcedores de todo o São José dos Campos, Vale do Paraíba e sul de Minas. Aquele abraço. Esse foi Edson Fonseca, a voz da rádio aí, em São José dos Campos. Não é a voz da rádio, mas é Uma das vozes da rádio. Uma das Gente, vozes. o programa foi esse, ó. E eu volto na próxima com mais resenha, com outro convidado, que pode ser você até. É nóis, valeu!